Fazer as coisas e não ser reconhecida te incomoda? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Olá, graça e paz, tudo bem com você? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre não ser reconhecida, sobre o anonimato, com uma mulher que nos reflete exatamente isso. Algumas mulheres da Bíblia não têm o seu nome exposto, a Bíblia não cita o seu nome, mas essa que nós vamos falar hoje, ela participou de um momento único na história da humanidade, uma parte da Bíblia que todos nós ouvimos falar com muita evidência, e o seu marido tem um grande destaque. Toda a sua história tem um grande destaque, mas o seu nome não aparece. Ela é uma dessas mulheres anônimas e é com ela que nós vamos aprender qual é o maior reconhecimento que nós podemos ter. Fique comigo até o final deste vídeo e eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente ao seu coração. Ao término, vamos estar orando juntas com este propósito, para que Deus conduza sempre o nosso coração a não estar apegadas com sentimentos de vaidades como este, de querer ser reconhecidas, mas que o nosso foco venha a ser estar sempre na direção de Deus e do Espírito Santo. E a mulher que nós vamos falar hoje é a esposa de Noé, a mulher que entrou na arca junto com sua casa. Não tem o seu nome citado, mas nós vamos ver hoje que os seus frutos, tudo o que ela fez anonimamente, nós podemos reconhecer. Gênesis 7:13 diz assim: E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos. Hoje nós vamos compartilhar um pouquinho desta história. Como eu disse, Noé, ele é muito conhecido, nós conhecemos muito bem a história da Arca de Noé. A arca foi algo nunca visto que precisou ser construído. Deus falou com Noé apenas uma única vez, e de agricultor ele teve que se tornar um construtor de barcos, ele teve que construir um barco. E se ele não tem do lado dele uma mulher bem posicionada, alinhada também com aquilo que Deus quer fazer, com certeza a sua obra teria sido muito mais difícil. Imagine, de repente, você chegar na sua casa, o seu marido chegar na sua casa, falando que ele tem que deixar de fazer o que ele tem feito, que ele precisa começar uma obra nunca vista, que ele não sabe fazer e que vai demorar por 100 anos. Eles demoraram 100 anos construindo a arca. E essa mulher bem posicionada esteve do lado do seu marido, o apoiou, mesmo diante de algo que naquela época, como muitos chamavam Noé ali de louco, muitos zombavam dele pelo que ele estava fazendo dentro da sua casa, com esta mulher anônima, mas bem posicionada e com obras que nós podemos reconhecer hoje, ela esteve do lado dele, ajudando ele. O resumo da vivência ali na arca era um dia de cada vez. A vida era muito incerta e eles tiveram que parar a sua vida ali para que todos, toda a casa, toda a família estivesse voltada para este projeto, que, como eu disse, Deus falou apenas uma única vez e apenas com Noé, e a família inteira se mobilizou para isso. Suas noras também deixaram as suas famílias, e a esposa de Noé então se tornou a mulher experiente, a referência, aquela que começou a conduzir as mais jovens, as suas noras, a também fazerem parte daquilo, de tudo aquilo que estava acontecendo, sendo muito pontuais, sendo muito precisas no seu posicionamento. Foi extremamente necessário ter ali com elas uma mulher com mais experiência, pronta
para conduzir ali as suas noras, que também entraram ali na arca. Logo, a esposa de Noé, ela era referência. E assim como o marido, ela também teve um trabalho muito árduo, dia após dia. E como que eu quero aplicar a menção que eu estou fazendo hoje da mulher de Noé e o quanto ela nos ensina? Porque a mulher, estando bem posicionada, ela posiciona toda a sua casa. A Bíblia nos deixa bem claro que naqueles dias, os dias eram muito maus. A humanidade estava fazendo tudo aquilo que Deus desaprovava. Estava vivendo dentro das suas próprias vontades, satisfazendo seus próprios prazeres. Aqueles dias eram dias muito maus. E a maior evidência do quanto esta mulher tinha atitudes honrosas, tinha atitudes muito bem posicionadas, está no versículo que nós lemos, onde diz que Noé e os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, entraram na arca. O nome dela não é citado, mas os frutos do bom posicionamento que ela teve têm os seus nomes citados. Porque apenas uma mulher bem posicionada e também sensível à vontade de Deus conseguiu fazer com que os seus filhos também abraçassem, também estivessem no mesmo propósito dos seus pais, ajudando a construir aquela arca. Todas as coisas que Noé passava ali, as pessoas zombando dele, a sua família também passava, e mesmo assim eles continuaram com o foco. Noé e sua família não entraram ali na arca em vão. Entraram ali na arca juntos, porque estavam juntos na mesma visão. E uma mulher posicionada, ela posiciona a sua casa. É isso que eu quero que fique guardado no seu coração. Uma mulher posicionada, ela posiciona toda a sua casa. E o maior fruto que uma mulher posicionada, ela pode colher nos dias de hoje, é ainda que o seu nome não seja lembrado, mas os seus filhos tenham o seu nome marcado como aqueles que também estão fazendo a vontade de Deus. Sendo assim, eu não preciso que o meu nome seja reconhecido, mas eu desejo com todas as minhas forças que o meu filho esteja sempre na vontade de Deus. Que assim como a mulher de Noé, nós venhamos trabalhar, ainda que sem visibilidade, ainda que no anonimato, mas para que a nossa casa esteja trabalhando para os sonhos e para os projetos de Deus. Se naquela época foi muito difícil manter os seus filhos e a sua casa no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus estava pedindo, tão difícil quanto é nos dias de hoje. Nós estamos vendo que a maldade tem se multiplicado tanto, que as coisas estão cada vez mais difíceis, como está sendo desafiador nós conduzirmos os nossos filhos no centro da vontade de Deus. E uma mulher anônima conseguiu fazer isso. Que nós também venhamos aprender com a esposa de Noé, que o nosso maior reconhecimento é ver a nossa casa contribuindo para aquilo que Deus quer fazer, sendo sensível àquilo que Deus está nos pedindo. Então eu não preciso ser reconhecida. O que eu preciso é que a minha casa esteja contribuindo, esteja fazendo aquilo que Deus nos pede para fazer. E quando nós olhamos desta forma, é inegável que ela teve a sua presença, que ela teve participação em tudo isso. E o que ela plantou, o que ela transmitiu sobre a fé, sobre Deus para os seus filhos foi tão forte que as suas noras também se envolveram nisso. Os filhos de Noé estavam ali com seus pais, com a sua família dentro da arca, mas as suas noras não. Elas deixaram ali para fora irmãs, pai, mãe, todos ficaram ali e elas escolheram também participar disso. Não foi apenas pelo que Noé começou a construir, mas com certeza foi também pela mulher
que estava do lado dele, ajudando a construir tudo isso. Deus quer que as nossas famílias sejam um porto seguro, um lugar de segurança para toda a nossa casa. E pode começar através de você, mulher. Faça o seu trabalho mesmo sem reconhecimento, mas seja reconhecida pelos frutos que a sua casa vai gerar. Quando nós falamos da Arca de Noé, nós falamos da obra que esta família conseguiu fazer. Quando falarem dos seus filhos, que seja assim a forma de também louvarem aquilo que você fez por toda a sua vida. Nós podemos perder reconhecimento e tantas outras coisas, mas nós não podemos permitir que os nossos filhos se percam. O maior triunfo que uma mulher pode ter nesses dias não é o seu nome em holofote cheio de reconhecimento, mas é a sua casa, no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele deseja, e que o nome dos nossos filhos venha a ser lembrado, e isso já venha nos ser suficiente. Que o nome do nosso marido venha a ser lembrado, que o nome do seu marido venha a ser lembrado, e isso já te traga reconhecimento. Não precisa ser o seu nome, mas as obras daquilo que você tem feito no anonimato aparecerem, você será louvada também por isso. Por isso, fique com isso no seu coração. Uma mulher posicionada posiciona a sua casa. Uma mulher transmitindo aquilo que Deus deseja para os seus filhos verá a sua casa construindo coisas únicas para Deus nos dias de hoje. A maior tristeza que uma mulher às vezes pode vir a ter é se ver tendo sucesso em tantas coisas e dentro da sua casa ela não ter alegria, ela não ter satisfação. A esposa de Noé não teve seu nome reconhecido na Bíblia, mas ela entrou naquela arca com a sua família. Ela teve a alegria de ver os seus filhos envolvidos naquilo que Deus desejava. E ainda as suas noras fazendo isso também. E ela se tornar referência para sua nora. Ela ser este pilar que ligou tudo isso para que aquilo que Deus desejava viesse a acontecer. Nós vamos orar neste momento. E antes de nós orarmos, eu quero te pedir para que nós venhamos formar esta corrente de espalhar essa semente. Se você conhece uma mulher que você sabe que ouvir de Deus, da palavra de Deus todos os dias pode fazer a diferença para a vida dela, espalhe essa semente, compartilhe com alguém que você conheça. Seja como o agricultor da parábola que lançou a semente, que vídeos como este venha ser esta semente, você venha lançar na vida de pessoas que você conhece, que também precisa entender que posicionamentos diferentes vai fazer com que a nossa casa trilhe também caminhos diferentes. Se você não está contente com o que você está vivendo na sua casa, talvez o que você precisa é isso, ter atitudes diferentes, e a sua casa também vai começar a viver coisas diferentes, coisas maravilhosas, coisas extraordinárias. Em um dia comum, Deus falou com Noé e todos eles começaram esta grande obra, porque ali havia uma mulher anônima, mas bem posicionada, que já estava do lado do seu marido, que conseguiu envolver os seus filhos em tudo isso, e todos eles foram salvos ali pela arca. Que nós possamos fazer isso nos dias de hoje. Os dias são maus. Nós esperamos a vinda de Cristo e que a nossa casa seja essa arca, este lugar seguro, onde nós vamos estar salvos, e você ainda no seu anonimato contribuir para as grandes coisas que Deus deseja fazer. Nós continuamos construindo coisas únicas nesses dias, assim como foi a arca, e para isso nós precisamos mais do que nunca também estarmos bem posicionadas e posicionar a nossa casa. Vamos orar. Senhor, que esta palavra neste dia alcance esta sua filha neste momento, que
Que nós venhamos ter o nosso entendimento aberto e o nosso posicionamento mudado segundo a Tua vontade. Que nós possamos olhar para os nossos filhos e ver neles a nossa maior recompensa, ver neles o nosso maior reconhecimento, ver neles a nossa maior obra, e que por causa da nossa casa e daquilo que o Senhor deseja que a nossa casa venha construir, que nós venhamos nos posicionar, sermos mulheres anônimas, mas mulheres pontuais, mulheres precisas, mulheres sensíveis àquilo que Deus deseja que nós venhamos fazer. Nós aprendemos hoje com a esposa de Noé de que o nosso nome não precisa ser lembrado, mas que aquilo que nós venhamos fazer parte possa marcar a história, possa marcar as nossas vidas, possa alcançar a vida de outras pessoas, assim como foi alcançada as noras também, as 3 esposas dos filhos de Noé. Senhor, olha para nossa casa, olha para nossa vida e encontre o nosso coração sensível ao seu querer e à tua vontade. Faça de nós mulheres posicionadas que estão posicionando a nossa casa a estar sempre fazendo o teu querer, fazendo a tua vontade, agradando ao Senhor e vivendo de forma abundante o que o Senhor tem para as nossas vidas nesses dias. Amém? Receba esta palavra, receba esta orientação. Até amanhã.